esse nosso último conteúdo desta 10ª edição do CITENEL, vamos trazer um assunto que está muito presente, que é o ESG. Esta é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, ou seja, a preocupação com práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Nosso convidado especial é formado em Engenharia Civil pela Politécnica da USP e está na Ambev desde 1997. Ocupou diversos cargos no Brasil e no exterior, incluindo diretor de Planejamento e Performance de Supply, VP de Logística e Suprimentos na América Latina, VP Supply Chain Rússia e Ucrânia, VP Gente e Gestão lá na Europa. Atualmente, ele é o VP de Sustentabilidade e Suprimentos da América do Sul. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Figueiredo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado, Brant. Obrigado a todos. Obrigado, meus colegas da CPFL, o Rodolfo, que me convidou para ter a honra de poder compartilhar com vocês. Espero que no futuro a gente esteja aqui com uma plateia mais ampla, que a gente possa interagir de forma mais direta, mas que bom que a tecnologia nos permite ter esse tipo de interação, mesmo de uma maneira remota, e espero que seja rica a nossa conversa. Eu vou apresentar um pouco da nossa estratégia do ESG, focando bastante na questão conectada com o negócio de vocês, com o mercado de vocês, um mercado que eu tenho um carinho especial. Eu estava comentando que a minha família trabalhou bastante no setor elétrico no passado. Eu sou engenheiro civil de formação, estudei bastante, fiz estágio em barragens, trabalhei bastante com isso na época que eu trabalhava numa construtora, e hoje estou na Ambev, com essa responsabilidade de liderar essa agenda junto com um comitê super multifuncional que trabalha na questão principalmente ambiental, que é a primeira sigla do ESG, que tem muita conexão com as outras partes também. E eu sempre gosto de começar a nossa fala aqui da Ambev falando que a questão ambiental, a questão social, sempre esteve no nosso negócio, conectada com a estratégia do nosso negócio. O nosso presidente fala que sustentabilidade não faz parte do nosso negócio. Eu até me assustei a primeira vez que eu escutei isso, mas ele continua. Sustentabilidade é o nosso negócio. Ela está no nosso propósito, que vocês estão vendo aí na tela. Ela realmente está na estratégia da nossa companhia, que tem muita conexão com a sociedade, com as comunidades, com as cidades. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 40 operações no Brasil, mais de 100 centros de distribuição, ou seja, o nosso produto é conectado com a comunidade, é um produto de origem natural, água, cevada, lúpulo, outros ingredientes, o guaraná, suco, isso tudo tem muita conexão também com a natureza, e isso é foco central da nossa estratégia. E não é à toa que tudo que vocês podem ver nessa tela aqui relacionadas ao ESG tem a ver diretamente com a estratégia do negócio, com o nosso core business, em todas elas. E o mais legal, que eu também gosto de dizer, é que elas não estão isoladas. Hoje, eu vou focar aqui e falar mais do E, que foi o foco que a gente decidiu fazer, mas a minha responsabilidade, responsável por esse comitê multifuncional que trabalha nessa frente, vai além da letra E e vai para a letra S, com várias questões sociais que os projetos não se confundem, mas eles se complementam, e na questão de governança, que basicamente está inclusa em tudo que a gente faz. Então, é um assunto super cativante, super importante para as empresas de hoje em dia, e eu vejo com muito otimismo uma tendência de cada vez mais ter todas as empresas, desde as grandes, as médias, as pequenas, as microempresas, trabalhando nas questões do ESG. Mas isso não se faz do dia para a noite. Essa é uma lâmina que eu também gosto muito de mostrar, que mostra a nossa jornada de ESG, com foco na questão ambiental, há décadas. A gente começou essa jornada há mais de 20 anos, quando criamos um sistema de gestão ambiental. Eu lembro quando entrei na empresa, 24 anos atrás, toda cervejaria já tinha um gerente de meio ambiente dedicado, já tinha aquelas lixeiras coloridas. Eu lembro quando eu cheguei na cervejaria, eu falei assim, nossa, por que tanta lixeira colorida? Eu nunca tinha morado fora do Brasil, não sabia o que era uma coleta seletiva, lá no final da década de 90, e a gente já faz isso desde então,
Fomos uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa brasileira a ter a certificação ISO 14000, empresas de bens de consumo, e o nosso sistema de gestão veio amadurecendo ao longo dessas décadas, deixando para a gente um legado muito importante para acelerar as ações de sustentabilidade além das nossas fronteiras. E isso tudo é feito com muita parceria. Eu adoro falar da ODS 17, né, a ODS das parcerias e colaboração, que mostra que o melhor caminho é o caminho colaborativo, e a gente, ao longo dessas décadas todas, estabeleceu conexões muito fortes com o Pacto Global, com o CIBEDES, com ONGs como a WWF, a TNC, que nos ajudam na parte técnica de vários projetos ambientais, universidades e outras empresas parceiras que desenvolveram muita coisa legal para a gente, que eu vou mostrar para vocês. A jornada de definição de metas iniciou lá em 2010 com uma meta global focada nos assuntos relacionados ao meio ambiente, que eram esses aí que vocês podem ver na tela: água, energia, emissão de CO2 já, com o foco dentro de casa. Esse foi a primeira vez que, apesar da gente ter uma rotina muito forte, o sistema ambiental muito forte, que a gente divulgou essas metas de maneira global. A gente atingiu todas essas metas em todos os países do mundo, lançamos um segundo ciclo de metas que aumentou o número de KPIs, a gente começou a falar de gases de emissão também dos nossos refrigeradores, né, com uma ambição de sair das fronteiras das nossas cervejarias, e a gente também atingiu todas as metas desse segundo ciclo de metas, e eu estou falando tudo isso para falar que a gente teve uma reflexão favorecida pela ONU, né, a ONU nos ajudou bastante quando lançou as ODS, né, eu acho que todos vocês aqui estão familiarizados já com os quadradinhos coloridos aqui que demonstram aonde as empresas têm que trabalhar de maneira que impacta realmente os problemas do mundo. E nessa nossa reflexão de um novo ciclo de metas, a gente conectou o nosso negócio, água, agricultura sustentável, as questões de mudança climática e energia renovável, as questões do circular packaging. Nós somos uma empresa de bens de consumo, então a questão de embalagens é muito importante e a economia circular faz parte dessa nossa estratégia. E toda uma questão também de engajar o nosso ecossistema, o empreendedorismo dos nossos parceiros fez parte dessas nossas metas que eu vou mostrar agora para vocês. E na mandala vocês podem ver que elas se conectam com pelo menos 13 ODS. Isso tudo mostrando que a gente está conectando o negócio com aquilo que é mais importante definido pelos experts da ONU. E nesse vídeo eu acho que a gente vai conseguir ver bem o que são essas metas definidas lá em 2018, lembrando que a gente deixou de olhar dentro das nossas fronteiras e olhou para a nossa cadeia. Our passion is simple: brewing great beers that bring people together. Every day, we're building a company to last for generations to come, investing in our people, communities, and dreams. Which is why we've had a solid track record in sustainability, one in which our stakeholders have seen strong results and an evolution in ambition, reach, and influence. But since we last set our goals, the world has changed. Challenges to climate change and water scarcity are greater. But through social action, conscious consumerism, and tech-driven solutions, there's a promise for long-lasting change. So, our business has also evolved. We've entered emerging markets where sustainability matters even more, where investment in value chains can fuel growth. As a company, we are committed to strengthening our environment and communities, so we can continue to foster great experiences that only beer can create. Introducing 100 Plus and our 2025 sustainability goals, a commitment that demands real solutions for our sustainability. Our first goal: 100% of our direct farmers will be skilled, connected, and financially empowered. Because thriving farmers create great beer and shared prosperity in our local communities. Our second goal: 100% of our communities in high-stress areas will have measurably improved water availability and quality. This isn't about ingredients, it's about human lives. Our third goal: 100% of our products will be in packaging that is returnable or majority recycled. Now is the time for a waste-free world, for us and for the generations to come. And our fourth goal:
100% of our purchased electricity will come from renewable sources, and carbon emissions across our value chain will be reduced by 25%. We believe in a world where people's opportunities aren't limited by an unstable environment. It's the future we demand. Our dreams for the future are strong. As owners, we believe it's our duty to make as much of an impact as possible. We're here for the beer, brewing beer we love and bringing people together for the next 100 years and beyond. Together, we will build a tomorrow that is better than today. Bom, eu apresento esse vídeo já há 4 anos. A primeira vez que a gente divulgou ele foi em 2018 e até hoje eu me arrepio. Estou arrepiado aqui de novo porque realmente tem tudo a ver não só com as nossas empresas, mas com a nossa vida, os nossos filhos, as gerações que estão vindo. E eu gosto muito dessa frase no final que fala, né, se juntos a gente não trabalhar para deixar o mundo melhor do que a gente recebeu, talvez não vai ter o futuro do jeito que a gente gostaria, né, e está muito em voga hoje em dia tudo que foi mostrado nesse vídeo. E as nossas metas são metas auditáveis, mensuráveis, com uma referência lá no ano de 2017 como ponto de partida, com o final previsto para 2025, e eu vou mostrar aqui como é que a gente está. E isso tudo foi feito cruzando aquilo que tem mais impacto baseado nas questões da companhia, né, com a visão dos nossos stakeholders principais, né, vocês conhecem, né, essa ferramenta aqui da matriz de materialidade, a gente cruzou isso em cada um dos países importantes da nossa companhia, de maneira global, e aí fica claro que os temas estão realmente bem representados. As nossas metas endereçam aquilo que é prioritário na nossa matriz de materialidade da empresa, a água, a agricultura sustentável, economia circular e a questão toda de mudanças climáticas. Então, essas são as metas que foram apresentadas aí no vídeo. Aqui no Brasil, a gente adicionou a 5ª, que é a questão da colaboração e do nosso ecossistema. Eu vou falar um pouco de como a gente está agregando esse nosso ecossistema, os nossos fornecedores, as nossas transportadoras, os nossos clientes, inclusive, nessa jornada nossa por um mundo melhor. E ali em cima a gente vê também a conexão com as ODS em cada uma delas. Eu vou entrar rapidamente em todas, vou dar um foco maior na questão de mudanças climáticas e empreendedorismo. Água, acho que assim como boa parte do setor elétrico brasileiro é o grande recurso, né, a gente está sofrendo, inclusive, agora nesse ano, ainda bem que as chuvas voltaram, né, tomara que chova bastante para a gente não ter um sufoco o ano que vem, ainda maior do que foi desse ano. E água para a gente também é a principal matéria-prima, né, ela que a gente produz as cervejas, os refrigerantes, os sucos, as outras bebidas, e a gente tem um track record brilhante de eficiência hídrica. Vocês podem ver nesse gráfico como a gente reduziu pela metade ao longo dos últimos 20 anos ou 15 anos, esse gráfico é de 20, e a gente atingiu a meta com 4 anos de antecedência. A gente tinha esse objetivo de chegar abaixo de 2,50, o ano passado a gente já chegou, e a gente continua buscando um número benchmark mundial. Várias cervejarias do Brasil são referências mundiais de eficiência hídrica, isso é uma coisa que nos orgulha bastante e nos dá a responsabilidade de ir além, né, com cervejarias que esse número já está abaixo de 2. Né, isso deu para a gente a segurança de levar essas melhores práticas de eficiência hídrica também para fora das nossas fronteiras, como eu falei, que são as nossas metas. O compromisso principal que a gente estabeleceu aqui é de realmente achar soluções concretas que melhoram a qualidade e a disponibilidade de água nas regiões de estresse hídrico. E tem mais um vídeo rapidinho aqui que explica essa meta muito bonita. Esse programa que já completou 10 anos, que é esse programa Bacias e Florestas, que melhor do que eu falar, a gente vê o vídeo. Bacias e florestas. Será que todos enxergam o real valor da água e das florestas? Em 2020, o programa Bacias e Florestas completou 10 anos. Hoje, já são 11 projetos na América do Sul, sendo 7 no Brasil, 3 na Bolívia e 1 na Argentina. A preservação de mais de 10 mil hectares, mais de 1.800.000 árvores nativas plantadas. O programa tem como objetivo engajar as comunidades locais para, junto conosco, fomentar a preservação e recuperação das nascentes e rios, revitalizando florestas, matas ciliares e solos,
garantindo a recarga dos aquíferos e o equilíbrio na qualidade e disponibilidade da água na bacia hidrográfica. A gente consegue captar recursos em fundos existentes para poder promover a restauração ecológica de áreas degradadas. Cias e florestas, ele está sendo muito importante para o Vale do Machado, aqui no município de Sete Lagoas. A gente sabe que sozinho a gente não consegue nada, é preciso mesmo a união, né? Os esforços, tanto poder público quanto poder privado, e principalmente quando a gente encontra instituições sérias e responsáveis, né? Que realmente se preocupam com o meio ambiente. Nós temos trabalhado com a Ambev já há longo tempo e eu considero que existe uma estratégia bastante clara e robusta no enfrentamento desses desafios climáticos e hídricos. A água é nossa principal matéria-prima. Proteger as florestas é garantir o ciclo da água e proteger a biodiversidade. A vegetação nativa é responsável por filtrar poluentes, recarregar e diminuir a erosão e a incidência de enchentes e secas. Cada projeto leva em conta os aspectos ambientais, sociais e econômicos locais, buscando alavancar e direcionar recursos para a implementação das soluções baseadas na natureza. Realizado de forma conjunta com a sociedade, conectando diferentes usuários da bacia e outras partes interessadas, como o setor privado, setor público, ONGs, centros de pesquisa, universidades e a comunidade. Em média, para cada R$1 investido, retornam R$8 em recursos alavancados para a implementação das ações de conservação e restauração ambiental. Capacitar os produtores rurais e a comunidade em educação ambiental é parte fundamental, porque cuidar da água é uma missão de cada um de nós e temos certeza que unidos encontraremos as soluções e respostas que buscamos para um mundo melhor. Bom, esse projeto também é um projeto muito bonito, é um projeto, como eu falei, completou 10 anos. E eu lembro lá, há 10 anos atrás, quando a gente lançou, muitas pessoas falaram, mas isso aqui não é muito pequeno, não tem efeito nenhum. Mas a gente começou pequenininho, né, começou em uma das nossas áreas, próximo de uma das nossas cervejarias, se expandiu para 7 regiões no Brasil. Temos mais 3 regiões fora do Brasil, na Bolívia, na Argentina. E eu acredito que isso aqui vai crescer muito. A gente começou a ter as primeiras parcerias com outras empresas. Convido vocês do setor energético, que tem água também como grande recurso do negócio de vocês também, para conhecer o programa. A gente está lá de portas abertas para fazer parcerias nessas bacias onde a gente está presente, ou até de outras, para levar a nossa tecnologia. E já são em mais de 10 mil hectares, também não é muito dentro do tamanho, mas é direcionado com os especialistas, junto com a sociedade local, com a comunidade local. Já são quase 2 milhões de árvores plantadas e começa a ter efeito. A gente visita as regiões onde a gente começou o programa 10 anos atrás e realmente já vê córregos que tinham desaparecidos, né, retornando, a erosão que estava presente desaparecer e assim melhorar a qualidade e disponibilidade de água dessas regiões, que é fundamental, né, para a nossa sociedade e para o nosso negócio também. E pegando o gancho aqui da questão social, dentro de uma questão da água, eu trouxe esse exemplo também, que é o único produto da Ambev que a gente não ganha nada, diretamente. A gente ganha muito indiretamente, que é a AMA. Alguns de vocês já devem ter visto esse produto em alguns restaurantes ou alguns supermercados, onde a gente reveste 100% do nosso lucro para projetos que levam a água para regiões onde a gente tem realmente dificuldade de acesso à água. Já são quase 60 comunidades que são beneficiadas com esse projeto, mais de 300 mil pessoas impactadas, e é muito bonito ver, por exemplo, o BNDES querendo fazer um matching de investimento nas regiões onde a gente está investindo para levar água para escolas onde não tinha água, para levar água onde não tinha água próximo, e levando realmente o propósito de uma empresa, de um recurso tão escasso, apesar da gente ser um dos países onde tem maior disponibilidade de água do planeta, né, para pessoas que precisam ter água potável para beber. É um projeto muito bonito também. Quem quiser conhecer mais, estamos de portas abertas. Entrando na agricultura, eu vou passar rapidamente. O nosso negócio do agro é grande, no Brasil, na Argentina principalmente. A grande produção da cevada vem da Argentina. É uma agricultura nossa não irrigada, né, a gente depende do clima natural, então a gente está com esse risco das intempéries, temos que trabalhar para a agricultura ficar cada vez mais sustentável. Temos várias ações para melhorar
a qualificação dos nossos parceiros, a conectividade deles com esse mundo mais digital e levando tecnologia, Big Data Analytics para gerar mais insights e aumentar a produtividade e a sustentabilidade do nosso negócio e também empoderar com ferramentas financeiras de seguro, financiamentos, etc., para deixar o negócio cada vez mais sustentável. E o exemplo que eu trouxe aqui para provocar todo mundo, uma coisa que muitos achavam inviável, inclusive dentro da nossa empresa, de ter uma agricultura 100% sustentável, regenerativa, né, orgânica. A gente começou esse projeto em parcerias com a Embrapa aqui no Brasil e com a INTA lá na Argentina. Começamos pequenos, ali dá para ver no gráfico, lá com uma área pequena de 18 parceiros. Hoje a gente já está próximo de 100 parceiros do agronegócio, com uma área de quase 1.000 hectares. A gente quer multiplicar por 3, né, já tem um desafio interno de talvez multiplicar por 5, chegando a 5.000 hectares de agricultura regenerativa, sem fertilização, sem agrotóxicos, com rotação de cultura, com sequestro de CO2 de uma maneira viável. E a gente está vendo que é possível fazer isso com a viabilidade econômica também, né, de novo. Um sonho grande que parece impossível, não vai ser da noite para o dia, mas a gente começou lá em 2019, né, e já começa a ter frutos. Lançamos a primeira cerveja 100% orgânica no mercado brasileiro, que é a Colorado, né, a Colorado Orgânica, né, que a gente acabou de lançar, inclusive. Bom, vamos lá. Vamos entrar no tema principal, o tema das mudanças climáticas, o tema que me pediram para me aprofundar um pouco mais, trazer mais detalhes. É o tema que eu mais gosto, é o tema que a gente vem avançando bastante, que a gente começou a trabalhar, como eu falei, há décadas. E para iniciar aqui, eu gostaria de mostrar um pouco o nosso fluxo, né, o nosso carbon footprint, que a gente já tem o inventário de carbono já há vários anos, e ele começa lá, aqui, né, deixa eu ver como é que eu consigo apontar aqui no vídeo, vamos ver se eu consigo fazer. Então, tá bom, ele começa aqui, né, no início da nossa carreira, só deixa fixo uma tela aqui, então vamos lá, vamos nessa. Né, então, ele começa com os nossos fornecedores, tanto de matéria-prima agrícola, que são a agricultura, quanto os de embalagem, que a gente considera no nosso inventário de carbono como escopo 3, passa pela questão toda de insumos, né, de logística de insumos, chega nas nossas cervejarias, as nossas cervejarias que a gente tem o famoso escopo 1, né, do consumo direto, o escopo 2, né, que a gente compra de vocês, né, e depois continua a questão da nossa cadeia com a logística primária de distribuição em longas distâncias, até os centros de distribuição ou os nossos revendedores, né, e depois chega também até os bares e restaurantes, quando a gente vai, né, na logística de second tier. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque os especialistas falam, não adiantam as empresas olharem só para a sua emissão direta, escopo 1 e 2. A gente tem que olhar na cadeia, e isso a gente já vem fazendo desde 2017, quando a gente decidiu que essa nossa nova meta incorporava o nosso ecossistema. A gente tem realmente essa vantagem de, ao longo das últimas décadas, ter reduzido muito as emissões de escopo 1 e 2 dentro das nossas operações, e estamos levando esse know-how para a nossa cadeia, né, o escopo 3, que hoje representa a grande maioria das nossas emissões. Mais de 80% das nossas emissões estão nessas etapas da cadeia que estão em cinza. E a nossa cadeia é bem ampla, vocês conseguem ver os números, são mais de 40 cervejarias, né, são mais, né, de 100 centros de distribuição, e isso tudo nos dá uma responsabilidade, inclusive, de começar a mapear coisas que não existiam antes. Até antes da pandemia, a questão da distribuição que chega até o consumidor final, que é aquele third tier que tem ali o entregador aqui do nosso Zé Delivery, do Rappi, né? Vou chegar aqui mais perto, que é essa parte aqui, não fazia parte do nosso inventário de carbono, e agora com a pandemia a gente já tem uma representatividade importante que chega até o consumidor final, e a gente está incorporando isso e também achando soluções como, por exemplo, as motocicletas elétricas que eu vou falar para vocês, que já estão com viabilidade econômica, inclusive. Então, tudo começa com uma definição clara das nossas metas e dos nossos objetivos. Como eu falei lá em 2017, a gente lançou esse compromisso de ter 100% de energia renovável nas nossas cervejarias e também reduzir em 1/4, 25% as emissões de escopo 1, 2 e 3 ao longo de toda a nossa cadeia. Fizemos isso de maneira pioneira, assinando os compromissos
do Science Based Target, junto, né, lá com o Pacto Global, e temos parcerias das instituições que nos dão toda a questão de conhecimento técnico, da metodologia, do benchmark, né, ali ó, no ecossistema tem todos os grandes parceiros que trabalham nessa jornada conosco. E a parte boa começa por aqui. Dentro de casa, como eu falei, a gente veio ao longo das últimas décadas trabalhando muito em eficiência energética, reduzindo o consumo de energia, tanto elétrica quanto calorífica. Esses dados são dados reais, né, a parte amarela aqui dos gráficos. A gente saiu de quase 1 milhão de toneladas de emissão de CO2 lá no início dos anos 2000, e ao longo dos últimos 15 anos, mudando a matriz energética, principalmente para a geração de calor, que a gente usava no passado óleo BPF pesado, a gente trocou para biomassa, óleos vegetais, quando não possível, o gás natural. Usamos o biometano gerado nas nossas estações de tratamento para realimentar as caldeiras, muita otimização de processo e tecnologias, para ter compressores mais eficientes, para ter modulações mais eficientes dentro das nossas cervejarias. E o ano passado a gente já tinha atingido mais de 60% de redução na média de todas as operações do Brasil, quando a gente compara com o baseline lá do início dos anos 2000. Né? Para ser bem exato, a partir de 2003, essa conta que a gente calculou aqui. E a gente já está sonhando grande de continuar essa jornada até 2025, com uma redução ainda maior, chegando a 90% de redução das emissões. E a gente, como é o compromisso, está fazendo projetos de PPA, até com alguns que devem estar aqui dentro dessa conferência, junto conosco, fazendo contratos de longo prazo para incorporar, adicionar matriz energética limpa dentro do nosso grid nacional. A gente está fazendo vários projetos, né, aqui no Brasil, né, fechando quase a totalidade da alta tensão que a gente consome, vindo de contratos PPAs de longo prazo, de energia renovável, na sua maioria eólico, em alguns casos solares, que a gente começou nas cervejarias, viu e gostou da viabilidade econômica também desses projetos de longo prazo, que na época também, lá em 2017, quando a gente tinha noção do compromisso, muita gente falou, não, isso aqui não vai viabilizar nunca. E a gente está conseguindo, de novo, garantir a viabilidade econômica desses projetos. Levamos a questão também para os centros de distribuição, porque começou a surgir a provocação. Se a gente consegue fazer na cervejaria, e o centro de distribuição que no futuro vai abastecer os caminhões elétricos? E a gente foi lá, estudou, aprendeu, e a gente está agora já com contratos para 100% daqueles mais de 100 centros de distribuição no Brasil inteiro, com GD, na geração distribuída, né, para estar com energia renovável. A gente já tem mais da metade em operação, e até o ano que vem a gente vai ter 100% do centro de distribuição rodando com energia renovável, permitindo a gente ter também, recentemente divulgado, a primeira grande cervejaria das Américas, né, e a primeira maltaria também do mundo a ser carboneutro. A gente podia até dar uma forçada na barra aqui e falar que elas são net zero, mas a gente resolveu até ser conservador na comunicação, porque nós reduzimos em 90% na cervejaria, né, em quase 90%, mais de 92% na maltaria também, e depois de reduzir essas emissões, fazendo várias coisas aqui, desde a troca da matriz energética, que já nasceu limpa, né, com empilhadeira elétrica, com automação, com reuso de energia, de vapor, de CO2, né, bonito de ver a engenharia, as inovações sendo implementadas nas nossas fábricas e maltarias, e neutralizamos o residual de 10%, e tem um pipeline de novas cervejarias. A gente lançou agora no mês de novembro o primeiro centro de distribuição também de Joinville, e vai ter uma realização de várias outras operações ao longo dessa nossa jornada rumo ao Net Zero, que inclusive a gente divulga semana que vem o nosso roadmap e o compromisso da companhia mundialmente em direção ao Net Zero também. E aí quando a gente fala, peraí, dentro de casa temos a produção, vamos ter o centro de distribuição com energia renovável, a gente falou, e a questão da logística? É um super desafio, eu vejo que foi discutido aqui ao longo desses 2 dias, as viabilidades disso. A gente também tinha muito ceticismo de não viabilidade. Há 3 anos a gente começou um projeto de novo pioneiro junto com a Volkswagen no Brasil. A gente colaborou de maneira realmente
parceira e sócio nesse projeto junto com a Volkswagen, que desenvolveu um caminhão específico para a distribuição urbana. Esse caminhão que já saiu muito na imprensa, muitos também falaram, não, esse caminhão não vai ter viabilidade econômica, e depois de 3 protótipos, muita conta, muita engenharia, muita inovação, a gente viabilizou economicamente esse caminhão. Aqui, deixa eu ver se eu consigo montar aqui o gráfico para vocês verem. Então, aqui nesse gráfico, depois vocês podem ver que na abscissa a gente tem o custo do quilômetro rodado, nas ordenadas aqui a gente tem a quilometragem rodada do caminhão por dia, e a gente já consegue ter essa viabilidade econômica para as rotas acima de 70, 80 quilômetros. O caminhão elétrico já vai ser mais barato do que o caminhão a diesel. Por quê? Ele custa mais caro, sim, o custo fixo dele é maior, mas como a manutenção e o combustível, né, no caso a energia, é muito mais barato do que o diesel. Para aqueles caminhões que rodam mais, ele já começa a ter uma viabilidade econômica. A gente fechou o primeiro grande pedido de 100 caminhões com a Volkswagen, já temos 30 rodando, até o final do ano devemos chegar em torno de 40 com a Volks, 60 com a Jaque, que a gente está importando um caminhão um pouquinho menor, o caminhão da Volks são 6 pallets, o caminhão da Jaque são 4 pallets, e a gente tem uma startup desenvolvendo um caminhão nacional, que é essa aqui, né, a Fenemé Elétricos, que a gente está desenvolvendo um caminhão elétrico nacionalmente, uma parceria nossa com esses engenheiros lá do Rio de Janeiro, que fizeram uma parceria agora com a Grale, lá no sul do Brasil. Isso tudo mostrando que, com colaboração, com um propósito, trazendo inovação para o setor, a gente consegue juntar o mundo melhor, a redução das emissões, com viabilidade econômica. Não é fácil, mas como eu gosto de dizer lá na Ambev, se fosse fácil, não precisava da gente, alguém já tinha feito, né? E é muito legal a gente ver esses projetos que, aqui nesses quadradinhos menores, está difícil de ler, né? Mas nesses quadradinhos aqui a gente vê uma série de outros projetos, né, de caminhões de curta quilometragem, de distribuição urbana, de caminhões de longa quilometragem, que a gente fala do first tier, né, que leva a cervejaria, os produtos da cervejaria até o centro de distribuição, com hidrogênio, híbridos, outras alternativas que a gente está estudando, e eu acredito que tecnologias novas vão ser desenvolvidas, caminhões a gás também está sendo discutido, e isso tudo eu acredito que vai dar um fruto muito legal para a redução das emissões na cadeia logística, que também está agora na questão das motocicletas. A gente sempre usou as motos com os nossos vendedores que vão visitar os bares, restaurantes, né, supermercados todos os dias, vão de moto, geralmente, para facilitar a locomoção. São motos, inclusive, super protegidas na questão de segurança. A gente já está conseguindo viabilizar essas motocicletas também economicamente, as motos elétricas, e estamos com um sonho de levar, de alguma forma, esse benefício para os motoqueiros que distribuem a nossa cerveja via o nosso aplicativo, né, que chama Zé Delivery. Acho que alguns de vocês devem conhecer. Quem não conhece, dá uma olhada lá, chama Zé Delivery, e a cerveja chega em meia hora gelada na casa de vocês. E é um aplicativo que cresceu muito aí ao longo da pandemia, que a gente também já está viabilizando fazer financiamento ou fornecer motos elétricas, né, para os nossos parceiros. Então, de novo, mostrando que é possível viabilizar coisas que no passado não pareciam ser viáveis. E aí, de novo, continua a provocação quando a gente tem um propósito, tem gente boa, ideias novas surgem. A gente falou de novo, cervejaria, energia renovável funciona, reduz a emissão, centro de distribuição, caminhão, motocicleta. Não dá para levar energia renovável até o pequeno parceiro nosso, o nosso cliente, né, o bar, o restaurante, o supermercado de bairro. E a gente falou, pô, é difícil porque o gerador não quer, é muita insegurança, inadimplência. Mas a gente falou, peraí, a gente conhece os nossos clientes, a gente sabe quem são os clientes que a gente pode confiar, que não tem um crédito, um score de crédito muito bom. Vamos achar alguém que conecta o gerador com o nosso cliente usando muita tecnologia. A gente achou a Lemon é uma startup que, no final das contas, a gente acabou até ficando sócio, e a gente já está há 2 anos e meio trabalhando com eles para desenvolver de uma maneira super prática e digital, que não precisa daquela burocracia papelada, tem certo procedimento a ser seguido, vocês conhecem bem o setor, mas a gente conecta a geração distribuída, que a gente contrata junto com a Lemon, aos nossos clientes. Esse piloto começou lá em Minas, a gente deve acabar o ano com quase 2.000 clientes conectados, né? Vocês podem ver aqui esses 1.800, que são os clientes conectados. A gente está com o sonho grande de chegar o ano que vem a 20.000 e crescer de maneira exponencial,
trazer um benefício para o ecossistema e um benefício para o nosso meio ambiente com grande redução de emissões de carbono. A gente já tem um mapa. Aqui, de novo, quem quiser oferecer geração distribuída para a gente, fazer parceria nos estados aí onde a gente não está mapeado, a gente está juntos também procurando os parceiros. E eu estou muito confiante que isso aqui vai ser monstruoso, porque não faz sentido nenhum a gente não conectar os nossos clientes com esse benefício, que no futuro talvez vão abastecer as motos elétricas dos entregadores, né? E aí o ecossistema fica ainda mais conectado, né? Conseguimos ter ainda mais informação, e eu acredito que isso tudo vai trazer outros benefícios que a gente nem modelou ainda, né? Mostrando o quanto tem de potencial nesse setor, que eu sei que vocês estão olhando muito bem. E, dando um exemplo aqui de como a gente olha a cadeia, né, como eu falei, o escopo 3, que toda essa questão de logística faz parte do escopo 3, mas as embalagens são os principais emissores hoje que a gente tem, as latas, as garrafas de PET que a gente tem nos refrigerantes. A gente tem um mapeamento muito forte, latas, por exemplo, que é o exemplo que eu trouxe aqui. A gente mapeia, né, onde estão as emissões do fornecedor, né, lá na extração da matéria-prima, o percentual de material reciclado, como que isso se divide por fornecedores na cadeia. A gente senta junto com os nossos principais fornecedores, monta o plano de ação, compartilha os nossos conhecimentos e, no caso das embalagens, inclusive, a gente criou um EcoScore que coloca as embalagens lá, verde, amarelo, vermelho, para entender se a embalagem ela é melhor ou pior do que a que a gente tinha anterior. Todas as inovações passam por esse EcoScore. Tem algumas inovações que eu tenho autonomia de negar, né, o pessoal do marketing lá às vezes acha ruim, mas eu acredito muito que no futuro, quanto mais sustentável for a embalagem, mais o nosso consumidor vai estar conectado e a gente vai ir eliminando aquelas embalagens que a gente sabe que pode até ser bonita, pode até ter hoje uma preferência de um consumidor, mas eu sempre falo que um consumidor antigo todo dia sai da nossa base e entra um consumidor novo, muito mais conectado com as questões da sustentabilidade, que vai exigir, sim, da nossa empresa ações como essa, de trazer no futuro, esses dados são reais, embalagens cada vez mais verde. Espero no futuro trazer aqui para vocês, né, realmente essa evolução das embalagens, que também estão conectadas lá com a questão das emissões. Então, eu encerro aqui essa parte da questão ambiental, que está muito conectada, né, com a questão das embalagens, né, como eu falei aqui no exemplo de packaging, que é o gancho para falar dessa terceira grande meta, né, que eu trouxe aqui para vocês, para falar da economia circular, que tem tudo a ver com o nosso negócio, né, é a forma que o nosso produto se apresenta ao consumidor, né, as garrafas, as latas, as garrafas PETs. A gente já sai com uma grande fortaleza que 99% do material utilizado nas nossas embalagens já são recicláveis. Tem muita empresa que joga com isso, né? Fala assim, a nossa meta é de ter 100% das nossas embalagens recicláveis. A gente já é. A gente quer ir além. O nosso compromisso foi que as nossas embalagens ou são retornáveis, como está mostrado aqui. No Brasil, a gente tem quase 40% ainda do mercado brasileiro sendo garrafa retornável. O pessoal mais antigo lembra, né, daquele engradado que todo mundo tinha em casa, que leva o vasilhame para o supermercado, vai e volta. O mercado brasileiro é em torno de 40%. Esse ano a gente inverteu a curva de queda e deve fechar acima de 40%. A Bolívia perto de 60%, a Argentina acima de 60%. Isso gira, na média, mais de 23 vezes e é a embalagem mais sustentável que a gente tem. E é uma coisa que a gente tem de fortaleza quando comparado com a nossa concorrência, que tem metade ou até abaixo da metade desse valor. E a gente não parou por aí. Falou, tá bom, a embalagem retornável é a mais sustentável, e a gente quer produzir as embalagens com material reciclado, que é esse gráfico aqui, né, que vocês podem ver, que a gente tem aqui o plástico, o vidro, né, e o alumínio, que a gente quer que a produção das embalagens sejam feitas com material reciclado. Ou seja, aquela garrafa já foi garrafa um dia, aquela lata já foi uma latinha um dia. A gente já está acima da meta na questão da lata, que a gente tem uma economia circular muito bem estabelecida no Brasil, mas a gente está desenvolvendo muito o vidro, desenvolvendo muito o plástico, que é um grande vilão, né, do nosso meio ambiente, os dois, e a gente já deve antecipar, inclusive, o atingimento da meta que era para 2025, agora já em 2022, e a gente, pensando no futuro, inclusive, para o plástico,
que é um grande vilão. A gente se comprometeu a zerar a poluição plástica das nossas embalagens. E o Guaraná Antártica, que fez 100 anos agora em 2021, a gente, no mês de dezembro, agora esse mês, está celebrando que o Guaraná vai ter 100% das suas garrafas de PET que já foram garrafa um dia. Ou seja, todas as garrafas do Guaraná são de material reciclado, além de já serem recicláveis, né? Depois vocês prestam atenção em algumas empresas que ficam jogando com as palavras, mas o Guaraná, a gente se comprometeu e está entregando agora 100% das suas garrafas de material reciclado. E isso faz parte da estratégia nossa de acabar realmente com a poluição plástica das nossas embalagens. A gente criou esse índice, né, que começamos lá em torno de 24%, o ano passado fechamos em 35%, e estamos com um montão de exemplos, como vocês podem ver aqui, desde a substituição, reutilização, muito material reciclado, né, e se preciso fazer neutralizações, recolher plástico para conseguir essa neutralidade. É um desafio grande, a gente tem aí 3 anos para acabar, né, para bater essa meta, e a gente está confiante que, de novo, com muito propósito, desenvolvimento, tecnologia, parcerias, a gente vai chegar lá. E o mais legal é ver que o pessoal do marketing começou a entender que isso conecta com o nosso consumidor, né, conecta com a marca da nossa empresa. No carnaval lá do ano passado, né, 2020, o ano passado a gente não teve carnaval, esse ano a gente não sabe se vai ter, mas a gente se comprometeu que todos os carnavais a gente vai fazer uma campanha para recolher realmente o material, e essa foi a campanha que a gente fez lá no carnaval de 2020, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. A gente aqui na Ambev fez parte da diversão. E quis estar junto também na hora da limpeza. Por isso, em parceria com associações de catadores, a ANCAT, a MAP, a Boomerang, juntos trabalhamos no carnaval. Assim, o que já foi lixo um dia volta para deixar a cidade mais limpa. E assim, trabalhando junto, construindo um mundo melhor, com mais respeito às pessoas e ao meio ambiente. No carnaval e também depois. Essa é a Ambev que pouca gente conhece. Essa é a Ambev além dos rótulos. Então, essa foi uma campanha muito legal que a gente fez, que a gente não quer que essa foto de 2019, que é uma foto real, né, que fica nas ruas durante o carnaval, a gente está com esse compromisso de, junto com a sociedade local, com as prefeituras, criar modelos de negócios sustentáveis. Esse aqui, inclusive, não foi só ambiental, foi social, porque a gente se conectou com os catadores, fez um super sucesso, e a gente se comprometeu a todos os carnavais fazer essas campanhas que recolhem o plástico, recolhem os outros resíduos que antes ficavam no chão e iam para o lixão, e transforma ele em lixeiras ou em outras coisas de benefício para a nossa sociedade. E olha que legal esse filme, que foi feito pelo nosso time, que ganhou vários prêmios. Acho que poucas pessoas viram, porque a gente acabou não colocando na televisão, mas rodou no Instagram da marca e da instituição, e ganhou vários prêmios. Um vídeo simples, mas que conecta realmente, né, eu acho que o vídeo, né, da Ambev que os meus filhos mais gostam. Vou passar aqui para vocês, inclusive. Bom, algumas coisas são para sempre, não é o lixo plástico que tem que ser para sempre. E a gente vem trabalhando com esse compromisso de eliminar realmente a poluição plástica das nossas embalagens, e a gente vai conseguir. E para conseguir tudo isso, né, não foi à toa que a gente criou aqui essa quinta plataforma,
né, da colaboração e parceria com o nosso ecossistema, uma plataforma que tem esses grandes pilares, né, o primeiro deles de melhorar o relacionamento e a comunicação com os nossos parceiros, né, principalmente os fornecedores. A gente procura desenvolver cada vez mais inclusão de parceiros locais. A gente tem um programa que chama Compre Local para desenvolver pequenos, médios, até grandes fornecedores que são próximos às nossas unidades produtoras. Ao longo dos últimos anos, a gente conseguiu colocar mais de 2.000 novos fornecedores locais na nossa base. E também lançamos um projeto que eu convido vocês a conhecer também e participar, que a gente pode fazer junto, de fazer negócios com fornecedores de lideranças ou propriedades, né, que os donos sejam negros ou negras, né, as minorias, e esse programa a gente se comprometeu no primeiro ano a ter pelo menos 200, a gente está chegando a mais de 500 fornecedores, né, liderados, né, por negros ou negras, né, que têm os seus donos ou seus presidentes, né, com essas minorias, tem gerado um resultado muito legal nesse desenvolvimento da inclusão também do nosso ecossistema. E a gente não parou por aí, a gente criou uma aceleradora de sustentabilidade focada em trazer as startups, eu comentei algumas delas aí ao longo da apresentação, para ajudar a gente a endereçar esses problemas complexos do futuro. E a gente tem um monte de coisa legal feito pelas startups nossas, já são 3 turmas da aceleradora, eu vou compartilhar algumas delas com você. O caminhão elétrico lá, da FNM Elétrico é uma delas, tem outras super interessantes. E isso tudo de uma maneira muito colaborativa, procurando levar o nosso conhecimento para o desenvolvimento desses parceiros, que é o 4º pilar ali do desenvolvimento. Tem uma outra ferramenta muito legal que a gente fez ao longo dos últimos anos para compartilhar o conhecimento da nossa gestão hídrica, que é o SaveH, né, que é esse sisteminha, vocês podem procurar na internet, é uma ferramenta aberta, que a gente começou com os nossos fornecedores e abriu para o mercado, e baseado no sucesso do SaveH, a gente criou o SaveE, que a gente fez inclusive junto com a Schneider Elétrica, que leva todo o conhecimento de gestão energética da Schneider, da Ambev, para os pequenos empresários, para os pequenos fornecedores nossos, e a gente criou um módulo também para os pequenos clientes, bares, restaurantes, né, supermercados, né, e inclusive esse ano, onde a gente está tendo esse problema todo com custo de energia, tem ajudado muitos dos nossos parceiros a economizar energia elétrica. É uma ferramenta aberta, é uma ferramenta auto-aplicada, né, que a gente acredita que pode ter um benefício muito grande para o nosso ecossistema como um todo. É claro que a governança passa por tudo isso, a gente tem sempre regras muito claras de relacionamento, junto com a nossa rede de fornecedores, e tecnologia tem feito parte dessa nossa jornada. Aqui alguns exemplos, eu já comentei com vocês, e são programas que a gente pode e deve fazer com parcerias. A aceleradora 100 Mais hoje de sustentabilidade tem parcerias com a Unilever, com a Boticário, com a Natura, com o Google, que são empresas grandes que estão fazendo os pilotos junto conosco das startups. A gente tem feito muita parceria com a Falcone, com o Sebrae, para compartilhar realmente o conhecimento nosso de gestão e de gestão ambiental, né, e de gestão de eficiência hídrica, eficiência energética, são todos programas que a gente, inclusive, pode estabelecer mais parcerias com o setor elétrico também. E aqui, alguns exemplos reais das startups que, ao longo desses últimos 2 anos, a gente está rodando agora a 3ª turma, que não tem nenhum exemplo aqui, que a gente não só faz a aceleração, mas a gente faz o piloto e faz negócio. A gente tem mais de 12 milhões de reais em negócios concretos sendo feitos com essas startups, que ainda são pequenas, algumas delas com mais potencial, algumas delas com um investimento mais de longo prazo, e eu acredito que isso aqui vai dar muito sucesso no futuro. Tem desde caminhão elétrico, moto elétrica, embalagens vindo da lignina, da palha do milho, e outras várias iniciativas super interessantes aqui, né, para quem tiver interesse, a gente está lá também de portas abertas para apresentar. Então era isso, né? Eu estou acabando aqui com um pouquinho mais de tempo para a gente sobrar para as perguntas, que é a parte mais legal sempre da apresentação, da nossa troca aqui. Isso tudo tem dado resultado, né? Na forma que a gente mede a reputação da companhia, a gente vê um crescimento ao longo dos anos pela Merco, que é como a gente mede a reputação geral da empresa, que a gente começou lá em 2017 em 5º lugar, hoje a gente está atrás da Natura. Na questão ambiental dentro da Merco, a gente nem aparecia no ranking lá em 2017, chegamos à 10ª colocação.
né, depois passamos para 8ª e o ano passado fechamos em 4º. Começamos a ter vários reconhecimentos pelo Guia Exame de Sustentabilidade e estamos trabalhando até para seguir o exemplo de algumas boas empresas aqui do setor, ser AAA de sustentabilidade. Hoje a gente é AA nas questões ESG, mas a pandemia nos mostrou que a colaboração e a parceria com o nosso ecossistema geram impactos mais rápidos. Eu sempre falo que tudo que a gente fez na pandemia, que está representado aqui nessa caixinha inferior direita da apresentação, mostra que foi possível porque a gente teve gente boa, com um propósito, com um senso de urgência devido, mas com muita colaboração. A gente viveu realmente ao longo da pandemia a ODS 17, a ODS das parcerias, da colaboração, como eu já falei, para endereçar de maneira urgente a questão do álcool gel, de leitos de hospital, de máscaras, face shield, oxigênio em algumas regiões críticas do Brasil, tudo isso sendo feito baseado nas colaborações e parcerias com os nossos fornecedores, proporcionando a gente poder popular aquele slide mais frio que eu mostrei no começo, lá do que seriam as grandes frentes ESG numa empresa de bens de consumo, que é o nosso caso, né, tudo que a gente tem feito ao longo desses anos, que nos dá bastante orgulho, mas também nos dá bastante responsabilidade de continuar essa jornada, de continuar de novo buscando novas parcerias. E eu termino aqui convidando vocês todos, né, que quiserem fazer projetos conosco, não só projetos mais tradicionais, né, vamos chamar assim, de energia, né, que a gente pode fazer realmente um contrato comercial, mas também projetos nas questões ESG que levem a gente a construir um mundo melhor. Então era isso, muito obrigado e vamos para as perguntas. Bom, nossas palmas ficam virtuais, porque foi excelente a sua apresentação aqui, Rodrigo. Nosso muito obrigado. Participação no Citenel 2021. Trouxe uma abordagem ampla, né, do que a Ambev tem feito na área da sustentabilidade, da responsabilidade social. E agora a gente vai fazer um bate-papo aqui com as perguntas que chegaram da nossa audiência e vamos desenvolver. Você falou bastante sobre o veículo elétrico, né, as novas tendências, como a Ambev está trabalhando com o público aqui no país. Sabemos que fora do Brasil é uma grande realidade, né? Nós temos inclusive um sistema em Paris, Londres, de como se fossem as bicicletas compartilhadas, de veículos elétricos compartilhados, de tão acessível que já está esse formato do veículo elétrico em outros países. O Brasil ainda está começando, está engatinhando, nós temos a CPFL com os seus veículos elétricos, o próprio Ministério de Minas e Energia, com parceria com as distribuidoras também, tem os seus veículos, os governos, mas ainda sabemos que o país não tem essa cultura, que ainda é um mercado a se explorar, tudo para o bem ambiental, né, do mundo. E a pergunta que chegou para a gente, focada nessa parte do veículo elétrico, é por que a Ambev decidiu investir, você comentou aqui vários pontos, mas vamos explorar um pouquinho mais, decidiu investir nesse desenvolvimento do segmento do veículo elétrico. Ótimo. Obrigado pela pergunta. A gente, de novo, quando lá em 2017 lançou o compromisso de ser realmente uma empresa que olhava o ecossistema, né, olhava questões que vão além das nossas fronteiras ali da cervejaria ou do nosso centro de distribuição, a logística, a gente sempre teve um programa que a gente chama de Green Logistics, para redução de emissões dentro da logística. Veio a provocação, baseada até no que você falou do benchmark lá internacional, falou, pô, mas a Tesla está desenvolvendo um caminhão elétrico. Na Europa tem muito carro elétrico já. É viável? A primeira resposta que todo mundo tem, não é viável. Não vamos perder tempo com isso, isso vai demorar muitos anos para chegar aqui no Brasil, mas a gente chegou nos nossos fornecedores, e aí, quer desenvolver com a gente? Batemos na porta de todos, né, os fornecedores de caminhão, e a Volkswagen falou, eu quero. E depois eu fui descobrir que eles já tinham lá um projeto iniciado. A Volkswagen Caminhões é uma empresa de origem aqui até brasileira, apesar da parceria com a Volkswagen lá da Alemanha, com a MAN. E a gente iniciou esse projeto, fechamos um contrato, fechamos a intenção de compra de 1.600 caminhões, que naquela época foi o maior negócio de caminhão elétrico do mundo. Saiu em todo quanto é jornal, me dá até um arrepio de falar assim, putz, agora tá viável, né? Mas naquela época eu lembro que falei, como é que você se comprometeu com um negócio que a gente não sabe a verdade? Não, a gente se comprometeu em desenvolver. Né? E, de novo, com muita engenharia, muita discussão, muita colaboração. Né? Outras empresas brasileiras se juntaram, o motor é WEG, né? E o motor também de uma outra empresa excepcional aqui no Brasil. E a gente fez 3 protótipos. O primeiro protótipo tinha problema quando chovia. Né? O segundo protótipo, eu lembro que a autonomia dele era pequena, né, e a gente teve que mexer na suspensão do caminhão.
e a carroceria do caminhão teve que ser dimensionada especificamente, a gente teve que desenvolver novos materiais para fazer a carroceria do caminhão, porque senão estourava o peso, a bateria era muito pesada, e a gente foi desenvolvendo de novo de maneira colaborativa com a engenharia da Volkswagen, com a nossa engenharia, com a nossa expertise do modelo de distribuição, e a gente, no começo do ano, falou, vamos em frente. Fizemos o primeiro pedido de 100 caminhões, a gente viu ali, eu mostrei que o caminhão começou a empatar com o caminhão a diesel, tem vários desafios que a gente sabe, o preço do alumínio, que disparou, vocês conhecem o alumínio também no setor elétrico, é muito utilizado, e o dólar cresceu, e etc., mas a gente está otimista que a gente vai conseguir trazer outros fornecedores para o Brasil, para fazer talvez uma bateria no Brasil, abaixar realmente o custo, nacionalizar coisas que hoje são em dólar, que a gente pode parar de pagar, começar a pagar em real, parar de pagar em dólar, mas o caminhão já está viável, os caminhões já estão rodando, a gente tem 30 caminhões rodando, até o final do ano eu estava comentando com o pessoal, a gente deve acabar, até estava na minha apresentação, com mais de 100 caminhões rodando, tanto da Volkswagen quanto de uma empresa chinesa que a gente está importando um caminhão menor um pouquinho, o caminhão da Volkswagen são 6 pallets, o caminhão da JAC, que é chinesa, são 4 pallets. A gente tem desenvolvendo também o caminhão com a startup, que a gente falou, peraí, não vamos ficar só com a Volkswagen, vamos tentar desenvolver um caminhão também com a startup que trouxe essa ideia. É um caminhão de 8 pallets, Então a gente está procurando achar alternativas inteligentes para direcionar soluções diferentes. Hoje em dia não tem mais aquela questão de one size fits all, que a gente bota aquele boné na cabeça que serve para todo tipo de cabeça. Vai ter que ter caminhão pequeno, médio, grande, de longa rota, curta rota, 2 baterias, 1 bateria. E a gente está muito feliz que está sendo viável. Acho que hoje até saiu uma matéria legal, não lembro qual jornal, falando dessa jornada de inovação do Brasil. E você falou que lá fora tem, mas caminhão de distribuição urbana, com viabilidade econômica igual ao nosso, não tem. Pois é. Porque... Quando a gente fechou o contrato com a Volks, os Estados Unidos fechou um contrato com a Tesla. A Tesla não entregou nenhum caminhão ainda. A gente já tem 30 rodando. Que ótimo, maravilha. Realmente, você falou, nesses locais que a gente conversou, são veículos menores, que estão ali para o dia a dia. Agora, trabalhar e fazer essa adaptação para o caminhão, para a carga, é um verdadeiro desafio. Esses 30 caminhões, eles rodam em quais cidades, basicamente? Então, a gente está escolhendo as cidades onde tem essas rotas um pouco maiores, uma rota média de distribuição nossa em torno de 62 quilômetros, para ser bem exato. A gente está alocando esses caminhões em algumas cidades, tem caminhão em São Paulo, tem caminhão em Curitiba, tem caminhão em Salvador, que são grandes centros, onde a gente tem algumas rotas acima de 70 quilômetros, que são as rotas que estão mais viáveis economicamente. A gente também quer testar agora, apesar de ter rodado mais de não sei quantos mil quilômetros com os 3 protótipos que a gente estabeleceu. Bacana. Em breve a gente vai ter caminhões aqui em Osasco também, que vai ser o centro de distribuição mais sustentável do Brasil. A gente está construindo lá com toda a tecnologia, além do CDD de Joinville, que a gente inclusive anunciou agora nesse mês, que é o primeiro CDD carbono neutro. Muito bom. A Ambev, empresa privada, visa lucros. Esse desafio de fazer essa balança não pesar tanto para um lado quanto para outro e manter ali uma estabilidade realmente é algo que gera essa reflexão da gente. Estamos aqui acompanhando o Citenel 2021, pessoas que fazem parte do serviço público e pessoas que são da iniciativa privada. Uma pergunta que chegou para saber o que a Ambev faz com relação por adotar o ESG nessa estratégia de negócios, sua demanda mais forte vem de quem? Vem dos acionistas? Ou vem dos consumidores? Boa pergunta. A demanda vem de todo lado. Eu falo que as empresas que não começaram a olhar para essa jornada ESG estão atrasadas e talvez no futuro próximo nem vão existir. Porque não vem só do consumidor. O consumidor hoje ele é consciente, mas ele não exige muito. Toda vez que a gente faz as pesquisas com os consumidores, ele prefere, mas ele ainda não troca de marca pelas questões de sustentabilidade. Apenas um nicho muito pequeno daquelas pessoas mais conscientes, talvez até de maior poder aquisitivo, nem sempre, mas é uma coisa nichada, mas eu sempre falo que o fornecedor do futuro vai cobrar e a gente vai ter que estar posicionado melhor. Mas tem pressão do consumidor, tem pressão dos investidores. Eu, ano passado, fazia reunião para falar de ESG com um fundo de investimento grande, que é a BlackRock,
né, que até o Larry Fink, que vocês conhecem, foi um dos primeiros que começou a escrever cartas para os acionistas e carta para os clientes e para o CEO das empresas, exigindo essa questão da sustentabilidade. Eles são dos grandes acionistas da Ambev, e eu, desde o ano passado, já faço reuniões com eles para mostrar o que a gente tem feito, pegar os benchmarks. Esse ano multiplicou por mais de 10, né, as reuniões de ESG que eu faço com os investidores, então tem pressão dos investidores também. Tem pressão dos acionistas, né, via investidor, mas também via o nosso conselho de administração. Mas eu falo que a principal força não apareceu na pergunta, que é dos nossos funcionários. Eu costumo dizer que as empresas que não tiverem muito forte o propósito relacionado ao ESG, ninguém vai querer trabalhar. Então, a principal pressão eu vejo nos jovens que estão procurando as empresas hoje para trabalhar. Eles não querem mais trabalhar nas empresas que não têm um propósito, que não têm a sua agenda ESG. Então, as empresas que começarem a olhar nisso vão sofrer do consumidor, vão sofrer do investidor, vão sofrer do conselho, mas vão ficar sem mão de obra. Não vão conseguir renovar a mão de obra, porque ninguém do futuro, ou até do presente, né, os jovens mais capacitados hoje têm várias opções para se trabalhar, e eu vejo no programa Trainee da Ambev, que até do qual eu faço parte, os jovens de hoje, os melhores, não trabalham para as empresas que não têm propósito. Não é só mais dinheiro que eles vão atrás do salário bom. É um pré-requisito, mas o pré-requisito de ter uma empresa com ESG muito forte, né, talvez não vai ter os funcionários e vai morrer por falta de gente trabalhando. Né? Perfeito. É uma geração que não busca o ter, né, mais a experiência, é ver o que vai deixar para o futuro. É uma geração que busca o bem. Isso a gente tem notado bastante. E que bom que a Ambev está nesse caminho aí, está olhando por esse lado. Chegou uma pergunta novinha ali agora para a gente, direto do nosso chat, a Regina Matos, da Lactec. Ela pergunta, existe algum projeto para a capacitação dos catadores quanto à coleta, separação e destinação final das embalagens da Ambev? Você comentou agora há pouco que essas embalagens, a maioria delas volta, né, para a própria produção da Ambev. Ótimo. Obrigado pela pergunta, Regina. Existe. A gente lançou, inclusive no ano de 2016 ou 2017, se não me engano, um projeto em parceria com um dos nossos concorrentes, a Coca-Cola, chama Reciclar pelo Brasil, que a gente se associou à ANCAT, principalmente, que é uma dessas cooperativas de catadores, para levar realmente know-how, tecnologia, investimento, às vezes, de colocar equipamentos que fazem a limpeza, a separação, a trituração das embalagens, né, levando esse know-how. A gente tem mais de 2.000 cooperativas associadas que a gente leva isso. O Carnaval foi um exemplo poderoso para mostrar que a gente pode fazer ainda mais. E isso, sim, está no centro da nossa estratégia, engajar cada vez mais a cadeia de reciclagem com as cooperativas e os catadores esparramados no Brasil inteiro. Então, a gente vai ter que ter ações para melhorar a automação dos nossos aterros sanitários, mas vai ter que melhorar bastante para trazer de volta o que a Regina com certeza queria perguntar aqui, essa matéria-prima valiosa que a maioria das vezes vai para um lixão, ou vai para um aterro sanitário, ou vai às vezes para o rio, para o oceano, que tem um valor muito grande que a gente está tentando desenvolver. E, de novo, aqui não tem concorrência. A gente tem parceria, colaboração com a Coca-Cola, podemos ter parceria com outras empresas, a gente tem um projeto muito grande para fazer junto com a Unilever, né, para trazer essas embalagens de volta, porque ela tem um valor muito grande. Então, é uma ótima pergunta, a gente está fazendo e está procurando desenvolver isso sim. Você tocou no assunto do descarte, da água. Atualmente eu vi um projeto de uma empresa alemã, uma multinacional, que ela fez uma parceria aqui no Brasil, através de uma das suas outras empresas, a parte de tintas, onde os corantes químicos ali, sintéticos estão sendo ali substituídos em uma pequena escala por corantes naturais. Com foco em quê? Nesse descarte, justamente. Vão cair nos rios, lençol freático, no esgoto. E a preocupação da água, ela é latente. Você também falou bastante sobre isso na sua apresentação. Falou sobre a escassez hídrica nas populações que tem essa parceria com a Ambev. Conta um pouquinho para a gente como é que você faz, como é que a Ambev trabalha a chegada da água nessas populações. Boa. Só você estava falando, eu lembrei, nesse mesmo carnaval que a gente lançou a questão dos plásticos, eu lembro que era a véspera de carnaval, o time do marketing veio com uma super inovação. Eles iam pegar uma das cidades, se eu não me engano, era BH, ia ter uma cachoeira lá durante o carnaval, um negócio para os foliões, né, tomar um banho de cachoeira, e o pessoal teve a brilhante ideia de fazer, não, vamos fazer uma chuva de purpurina. Né, e a gente ia comprar toneladas de purpurina.
E, por sorte, né, foi sorte mesmo, caiu na mão de alguém do meu time, né, que é o time de compras também, além de sustentabilidade, e falou, Rodrigo, então pediu para a gente comprar não sei quantas toneladas de purpurina que vão fazer chover purpurina lá em BH. Mas na hora a gente cancelou. Na cachoeira. Né, a gente falou, peraí, gente, purpurina, vai cair purpurina, sabe, isso aqui não tem cabimento a gente fazer esse tipo de coisa. E na hora que a gente ensinou o time de marketing que essa ação era uma ação legal para o Fulião ter a chuva de purpurina, mas no dia seguinte essa chuva de purpurina ia para os rios, né, ou ia ter risco de alguém beber essa purpurina no futuro, dependendo de como for o tratamento de água, a gente cancelou o projeto e está proibido qualquer tipo de chuva de purpurina na empresa desde então. Mas pegando o ponto da água, eu falei, a água é a principal matéria-prima nossa, a gente tem uma questão do uso da água como uma coisa fundamental, e a gente tem esse carinho de todas as cervejarias ter estação de tratamento de efluentes no mundo inteiro, inclusive em países que a legislação é ultrapassada. No Brasil é uma legislação super boa. A gente obriga todas as cervejarias a ter uma estação de tratamento de efluentes. Tem lugares que a gente devolve a água mais limpa do que a gente pegou. Tem fábricas com água de reuso gerado que fica circulando lá. No futuro, eu acredito que, inclusive, a água de reuso vai ser usada para fazer produção. Hoje ainda não fazemos, eu acho que é uma questão mais de preconceito, mas a gente tem toda a água de refrigeração, água de uso, água dos banheiros, ela fica circulando dentro das cervejarias, a gente tem essa reutilização. E a gente tem esse projeto maravilhoso de realmente pegar as áreas de estresse hídrico, que infelizmente estão aumentando no mundo inteiro, e a gente levar de novo metodologia, know-how, parcerias com as ONGs que conhecem bem, parcerias com as cidades e as comunidades locais para proteger os mananciais, proteger as matas ciliares, realmente devolver essa proteção natural das árvores, da vegetação nativa, de uma agricultura sustentável, de subsistência às vezes, que protegem aquela região para não ter que fazer alguma coisa que desmata ou que coloca alguma coisa ali que não protege, que vai permitir a erosão. E a gente está super feliz de ver que está dando resultados. São 10 anos, não é do dia para o outro. As árvores demoram uns anos para crescer, a vegetação demora um tempo para reconstituir, mas a gente está vendo que funciona e a gente está querendo, de novo, cada vez mais trazer mais parcerias para aumentar essa área de atuação que a gente tem. E tem vários outros exemplos bonitos de empresas, que inclusive acho que várias do setor elétrico fazem nessa questão também de proteção dos mananciais. Exato, o setor elétrico está ali o tempo inteiro dialogando com o meio ambiente. Pergunta do Gilson, nosso espectador, Centro de Inovação e Tecnologia da Ventures. Como a Ambev está endereçando a questão dos certificados de energia renovável e créditos de carbono no conjunto de suas iniciativas ESG? Bom, vamos lá. Aqui a gente podia conversar bastante. Eu acho que esse é um tema super importante. Esse é um tema que também é polêmico, porque tem muitos especialistas que falam, peraí, essa certificação não vale, ou esse crédito de carbono não traz uma adicionalidade, tem umas palavras bonitas agora, para redução de crédito de carbono. A gente está aprendendo bastante, a gente está conversando com os especialistas, a gente está entendendo, inclusive, quem são os parceiros corretos que a gente pode realmente ter um crédito de carbono, vamos chamar assim, bulletproof, que está certificado pela ONU, que tem uma auditoria, que realmente tenha essa adicionalidade. Tem várias discussões no mundo inteiro, tanto no mercado voluntário de carbono, quanto no mercado futuro oficial, qual o tipo de crédito de carbono. De novo, não está muito claro ainda, mas a gente quer garantir que os nossos créditos de carbono sejam plus++. E a gente está procurando os melhores parceiros. A gente fez essas cervejarias que são carbono neutro com a Way Carbon, que é uma das principais certificadoras e projetos de crédito de carbono Ready+, que é os que a gente está usando. A gente também tem em todas as cervejarias os IREX, que a gente também comprou, para garantir que a gente está certificado com energia renovável nas cervejarias, enquanto os projetos estão sendo executados. No futuro próximo a gente deve ter todos os nossos projetos, aí não precisa mais do IREC, mas a gente tem uma discussão muito técnica e também de reputação das empresas que a gente está comprando os créditos de carbono. Perfeito. Está aí a resposta para o Gilson. Mais uma questão, chegou para a gente, na sua opinião, o saldo da COP26 é positivo? A primeira pergunta. E quais são os principais avanços nos compromissos assumidos pelas nações e também pelas empresas? Bom, vamos lá. Bom, eu vou evitar entrar nos temas políticos aqui mais complexos aqui da gente conversar,
Mas eu tive presente lá na COP do ano passado, tive presente na COP desse ano também, representando a Ambev, né, e também como membro do Pacto Global da ONU, né, e eu vi algumas coisas super positivas que eu posso comentar. A primeira coisa positiva que eu vi desse ano em relação aos anos anteriores foi a presença do governo brasileiro. O governo brasileiro tinha uma das maiores delegações, a gente tinha um stand grande nosso, um pavilhão lá do Brasil, para mostrar o quanto o Brasil também faz de coisa boa. Eu vi presenças importantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, do Ministério de Relações Internacionais, de vários secretários. Se eu não me engano, foram 14 ou 16 governadores presencialmente presentes lá, dos grandes estados, todos foram. Senadores, presidente do Senado estava lá, Rodrigo Pacheco, vários outros senadores, deputados, mostrando uma vontade legal do Brasil de voltar até a liderar essa agenda como a gente liderou no passado, mostrar o muito que o Brasil tem de coisa boa, que eu acredito que o Brasil tem, de inovação, de leis, e várias outras coisas que a gente pode liderar essa agenda. O Brasil assinou vários compromissos na redução de metano, do acabar o desmatamento, que foi importante, né, os compromissos, né, no paralelo lá que aconteciam. Então, essa é a primeira grande coisa positiva. A outra coisa muito positiva que eu vi da COP foi a presença da alta liderança das empresas. Geralmente quem ia lá era eu, né, sou vice-presidente de sustentabilidade, um diretor de sustentabilidade, algum pessoal das relações governamentais, e alguns poucos presidentes de empresa. E eu vi esse ano muito mais altas lideranças indo lá, querendo aprender, já mostrando suas melhores práticas. Eu não sei a quantidade de presidentes de empresas que estavam lá presentes ou de C-levels que estavam lá presentes, mas com certeza absoluta multiplicou, acho que por 5 ou por 10, se não por mais, em relação aos anos anteriores, mostrando que as empresas entenderam que isso tem que ser a estratégia delas, e não só em dar um compromisso lá de ser net zero, de trabalhar nas mudanças climáticas, mas também de entender que isso tem que fazer parte da estratégia, como a gente falou na pergunta anterior, em relação às pressões aí de diferentes dimensões para as empresas. Então, isso foi muito positivo. E, na parte mais das definições dos acordos, pelo que eu entendi, houve um avanço. Os mais críticos falam que não foi suficiente, mas eu gosto muito da fala do secretário-geral da ONU, que fala que o que já tem de acordo por aí já é suficiente. A década agora é a década da ação, da implementação. Então, vamos parar de discutir aí o sexo dos anjos e os detalhes de um acordo e vamos, com o que já está aí, implementar, fazer acontecer, se comprometer e não ficar só esperando uma definição detalhada. Eu acho que cada governo de país, governo de estado, as empresas, o cidadão em geral pode realmente agir, e eu gosto muito dessa fala dele, que essa é a década da ação e a gente precisa implementar o que já sabe-se que é possível fazer. Então, saldo positivo. Eu achei que foi positivo, sim. Principalmente para o Brasil. Sempre pode ser melhor, sim, né? Claro. Mas foi positivo, ao meu ver. Estamos caminhando, né? Maravilha. Estamos chegando ao final do evento, Rodrigo. Fique à vontade para se despedir, as suas palavras finais aos nossos espectadores do Citenel 2021. Boa. Bom, obrigado de novo aqui, muito gostoso essa interação final, é a parte que eu sempre gosto mais. Eu volto a agradecer ao convite, para mim é sempre uma alegria poder estar aqui trocando com vocês, recebendo as perguntas. Como eu falei no começo, espero que no futuro a gente esteja aqui presencialmente, com o calor humano que eu sempre gosto de ter, a gente interagir de uma forma mais próxima. Mas obrigado por essa oportunidade, parabéns pelo evento, é muito bom ver um setor se unindo em busca de inovações e soluções que possam melhorar o setor como um todo. É muito legal ver isso. Parabéns para todos vocês que estão fazendo parte desse evento. E estou muito otimista de que juntos podemos deixar um legado para as próximas gerações e juntos podemos fazer um mundo melhor. Um prazer e obrigado a todos. Bom, Rodrigo, a gente agradece, em nome da ANEEL, da CPFL, a sua presença, ter finalizado esse nosso evento com uma palestra muito esclarecedora. Todo final de evento, as pessoas querem sair para um happy hour, né? Tem muito tomar cerveja. Tomar uma cervejinha, então fazer um brinde virtual com você, uma caneca bem gelada aqui. Saúde. Brindar, saúde. Obrigado. A sua participação. Conte sempre conosco. Obrigado. Bom final de semana a todos.